Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo ao estudo da lição desta semana. É um prazer tê-lo aqui conosco para estudarmos e esclarecermos a Palavra de Deus. A lição desta semana tem como título Rejeição do Ministério. Nós ainda estamos falando sobre o primeiro convite ao Israel moderno e como se deu essa rejeição do ministério, no ministério adventista aqui no caso. Então o verso áureo que temos aqui é o texto bíblico de Isaías 48:18, que nos diz: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Deus sempre disposto a abençoar seu povo com grandes bênçãos. Mas vemos, vez após vez, essa história se repetindo de fracasso devido à incredulidade, à infidelidade do seu povo. Por isso, certas bênçãos não vêm. Exatamente. Vamos à primeira pergunta. Que paralelo histórico com o antigo Israel é traçado? Se os interesses da causa não fossem protegidos, em que condição a igreja chegaria? Vamos à leitura do Espírito de Profecia. As fontes dos textos estão expostas ao final de cada texto. A história do relatório dos 12 espias tem aplicação para nós como povo. As cenas de covarde queixa e recuo do combate quando há riscos a serem defrontados são reproduzidos entre nós hoje. A mesma indisposição é manifestada em atender a relatórios fiéis e a verdadeiro conselho como nos dias de Caleb e Josué. Os servos de Deus que assumem a responsabilidade de sua causa, praticando estrita abnegação e sofrendo privação para ajudar seu povo, são raramente mais apreciados agora do que o foram então. Por muito tempo tem o Senhor suportado o seu povo, Ele tem perdoado seus desvios e esperado que lhe deem lugar no coração, mas falsas ideias, ciúmes e desconfiança lhe têm impedido a entrada. Poucos que professam ser de Israel e cuja mente tem sido iluminada pelas revelações da sabedoria divina, ousam avançar corajosamente como fez Caleb e permanecem firmemente ao lado de Deus e do que é correto. Aqueles que são apenas meio convertidos assemelham-se a uma árvore cujos galhos se estendem do lado da verdade, mas cujas raízes, firmemente fixadas na terra, avançam sobre o terreno estéril do mundo. Jesus procura em vão por frutos em seus galhos. Ele nada encontra senão folhas. Se a mais dedicada vigilância não for manifestada no grande coração da obra para proteger os interesses da causa, a igreja se tornará tão corrupta quanto as igrejas de outras denominações. Temos de erguer-nos como um povo e purificar o acampamento de Israel. Estamos sob risco de nos tornarmos uma irmã da decaída Babilônia, permitindo que nossas igrejas se corrompam e se encham de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Poderemos nós ser limpos a menos que empreendamos decididas ações para sanar o mal existente? Aqui pergunta, que paralelo histórico com o antigo Israel é traçado? Então, é o mesmo paralelo que aconteceu lá com Josué e Caleb e os 12 espias que foram ver se Canaã era uma terra boa, né? Se tinha como adentrar a cidade, e só 2 desses espias que foram honestos, os outros
quiseram pular fora, né? Aumentar os problemas que tinham para não ter que adentrar essa cidade. E o paralelo é que a mesma indisposição é manifestada em atender a relatórios fiéis e a verdadeiro conselho, como nos dias de Caleb e Josué. Então a mesma coisa acontece novamente. Mas mesmo aqueles que estão atrás de assumirem responsabilidades, eles não são apreciados assim como não foram apreciados naquele tempo. Ainda pergunta a segunda parte: se os interesses da causa não fossem protegidos, em que condição a igreja chegaria? A igreja se tornará tão corrupta quanto as igrejas de outras denominações. Muito sério a reprovação aqui, já em anos anteriores a 1888, inclusive, vale essa observação, né? Temos aqui textos de 76, 80 e 86, falando desse risco. Não há uma barreira aí sobrenatural que a igreja ela vai permanecer diferente das demais. Se ficar na infidelidade para com Deus, terá o mesmo destino das demais, que muitas vezes tiveram seu chamado, tiveram sua oportunidade também. E aqui então esse risco real de se tornar uma irmã da decaída Babilônia, aqui diz o texto. Indo mais adiante, agora na pergunta 2, diz assim: que terrível pecado deve ser enfrentado com o perigo de desmoralizar a igreja ao não fazê-lo? Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado: termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Precisamos erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que façamos isso, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Vi que o machado precisa ser posto à raiz da árvore. Esse tipo de orgulho não deveria ser tolerado na igreja. Deus terá um povo separado e diferente do mundo. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não subjugá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Ele é filho do mundo e das trevas. Se não sentem a responsabilidade de mudar seu procedimento, não devem ser conservados como membros da igreja. O Senhor deseja que os que compõem a sua igreja sejam mordomos fiéis e verdadeiros da graça de Cristo. Então, muitos podem achar que é um fenômeno recente ou de poucas décadas, mas aqui em 1881, a mensageira do Senhor nos fala justamente que já havia esse terrível pecado dentro da igreja, que era o quê? Se vestir de maneira que fosse incoerente com a sua fé. Então, este aspecto é muito interessante nós chamarmos a atenção aqui. Claro que de uma maneira bastante resumida, é apenas essa pergunta sobre esse tema. Caso alguém queira se aprofundar neste tema, inclusive fica a dica do estudo, né, que gravamos há algum tempo atrás sobre a beleza do vestuário. Lá temos vários conceitos apresentados, inclusive compreendermos se beleza é algo objetivo, realmente temos um indicativo inspirado que o seja, como que nós entendemos, e tem alguns contrapontos interessantes ao assunto. Mas se detendo aqui ao tema dessa pergunta 2, nós encontramos o seguinte: que ao contrário do pensamento de muitos no Adventismo hoje, não vou falar das demais denominações, mas justamente do ministério adventista, os diversos grupos, né, que há e assim por diante, que é o tema relacionado ao qual estamos estudando, encontraremos a ideia o quê? Que é um assunto que pode ter lá alguma importância, mas que não é razão para disciplina na igreja. E aqui os textos inspirados vêm para corrigir este pensamento. A reforma do vestuário, ela no Adventismo entrou através então de uma subdivisão aí,
um subtópico dentro da reforma de saúde. Já naquela primeira visão de Ellen White, em 1863, uma visão de horas que ela recebeu sobre a reforma de saúde, ela viu a necessidade do abandono da alimentação carne, um assunto que a gente já tratou lá na lição 9 sobre frutos correspondentes. Foi bem interessante o testemunho de vida que ela nos dá nesse sentido. E também, junto desses diversas orientações, os tratamentos naturais e tudo mais, houve então orientações quanto ao vestuário, para então a proteção das mulheres. A saúde de muitas daquelas mulheres no século XIX era extremamente frágil. Havia então, por parte do costume, da moda da época, havia então um vestuário dispendioso para as mulheres, algo então que envolvia o uso de muita quantidade de tecido, que era suspenso sobre os quadris, criando peso. Também havia o espartilho e outros mecanismos aí da moda que causavam danos sérios à saúde das mulheres. E por outro lado, o mundo, na mesma época, estava efetuando uma reforma do vestuário, o qual Ellen White trouxe reprovações, dizendo que estava indo já para outro extremo, e a igreja deveria ter a sua própria linha mestra, direcionamento, tal como Deus entende que é o correto, de acordo com os princípios de modéstia, decência cristã e tudo mais. Então, isso foi enviado à igreja, mas muitos não estavam dispostos a ceder às pressões que havia no mundo, e aqui é deixado claro, então, que deve haver a subjugação de tais pensamentos, de tais posturas, de aceitar, então, tudo o que é imposto pela moda. Nós vamos encontrar Ellen White depois, na virada do século, comentando algo sobre isso também, falando que naquela virada do século tinha surgido uma moda que era mais apropriada, que ela chegava mais próximo àquilo que ela já vinha dizendo que quase 40 anos atrás. E ela falou que não havia problema algum de, por ser da moda, não poder então agora usar tal vestuário de forma alguma. De fato, não era eles mudando para se enquadrar com o mundo. O mundo, que tem os seus movimentos pendulares, né? Ora um extremo de curteza, ora um extremo de se tornar algo longo o vestuário, mas há alguns momentos de maior equilíbrio nesse movimento pendular. E, de fato, essa foi uma oportunidade que ela viu na virada do século XIX para o XX, essa oportunidade, maior facilidade de encontrar um vestuário correto e tudo mais. E em nossos dias também, muitas vezes, nós temos encontrado o despertamento por parte de alguns em busca desse vestuário que junta aí a singeleza que o cristão deve ter junto com a beleza natural que Deus aprova. Então nós vemos aqui que são vários quesitos que o cristão precisa suprir, né? Seja na alimentação, no vestuário, na forma de falar, na forma de negociar. Então ele precisa ser completo para ser um bom exemplo para o seu próximo. Vamos mais adiante, a terceira pergunta. A que rebeldes foram comparados os que minam a confiança nos testemunhos? Se procurarem desviar-se do conselho de Deus para seguir suas próprias opiniões, se solaparem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, estarão se rebelando contra o Senhor tão certamente como Coré, Datã e Abirão. A história desses rebeldes serve de ensino para os irmãos. Então nós vemos aqui que são comparados como os rebeldes Coré, Datã e Abirão, aqueles que não acreditam ou põem dúvidas nos testemunhos inspirados por Deus. Vamos para a quarta pergunta, que nos diz assim: o que a mensageira escreveu sobre a relação em que a igreja estava com Cristo, para onde já estava indo a igreja ao separar-se do Senhor?
Em Mateus 23:37 nos diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então aqui mostrando a rebeldia desse povo que Deus fez tanto por eles, buscou ajuntar, buscou fazer tudo, mas não foi possível. Temos também a nota no 5º testemunho para a igreja 217. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou os céus, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós, e, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo o rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos, e ambos têm sido desprezados e desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Que texto importante de refletirmos, já escrito em 1882, o que até nos choca. E realmente aqui nos mostra uma separação que já estava ocorrendo do seu povo para com Cristo, devido ao quê? Apostasia, pecados graves e presunçosos que estavam no meio da igreja. Me faz lembrar também a continuação da leitura, algo que já lemos anteriormente falando sobre a vinha, que diz então que ela se estende por toda parte. No entanto, seu fruto é de uma videira degenerada. E aqui diz que apesar de estar nessa condição, a opinião geral é qual? A igreja está florescendo, que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Que engano! Nós vemos aqui a experiência de Laodiceia, mais uma vez exposta neste texto, uma cegueira espiritual muito grande. E a segunda parte da pergunta nos diz o quê? Para onde então a igreja está indo? Uma vez que ela deixa Cristo de ser o seu líder, para onde que ela vai? Rumo ao Egito, né? Rumo ao mundo, poderíamos dizer também. Aqui nos fala ainda, também na continuação do texto, de dúvidas e descrença quanto aos testemunhos. Assim como já vimos naquela nota, a gravidade disso, uma rebelião contra Deus realmente. Mas isso diz que era algo que já estava levedando as igrejas àquela altura. E nós vemos que sempre o pensamento de que estamos bem, estamos prosperando, ele não é boa coisa. Ellen White já nos adverte que quanto mais próximos chegamos do nosso Criador, mais nós vemos os nossos defeitos, seja a nível individual ou a nível de igreja, de denominação. Então, se achamos que estamos bem, que estamos corretos, fazendo certo, podemos estar certos que estamos mais longe de Cristo e não mais perto dele. Passamos à quinta pergunta. Quem liderava então a igreja? O texto, a nota do Espírito de Profecia nos diz: o poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra
que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Levantamos nossa voz de advertência sobre as atrações sociais, das ofertas e engodos mundanos. Guardai distância, não toqueis em coisa imunda, não sejam as orientações e propostas do mundo dadas ao povo de Deus para dominá-lo. Ai daquele cuja sabedoria não é de cima, mas de baixo, pelo desejo de alcançar o patrocínio, de obter fama, homens de piedade superficial traem os mais sagrados interesses, pondo-os nas mãos de incrédulos. Então nós vemos aqui na nota bem claramente, diz que o poder das trevas já colocou seu molde e inscrição. Não tem como, né? Está bem claro, então é o inimigo que agora lidera a igreja. Não tem como, não existe meio termo. Quando Deus se retira, Satanás toma o posto. Vale ressaltar aqui a nota, então foi escrito no ano de 1891, publicado nos Testemunhos Especiais, dirigido aos ministros, no ano de 1896. Então vemos aqui um prosseguimento. Cristo deixou de ser seu guia, então não ficou numa neutralidade, como você comentou. Realmente, aonde a luz não está, as trevas começam justamente a tomar parte. Agora, nós temos a sexta pergunta que nos diz assim: foi o Senhor que dirigiu os líderes a pressionarem Ellen White a ir para a Austrália? Por que então Deus permitiu que isto ocorresse? Aqui nós temos um texto assim lindíssimo, muito abrangente, ele é um pouco longo, mas vai valer a pena. Nós vamos esclarecer bastante este assunto. Diz o seguinte: o Senhor não estava dirigindo nossa saída da América. Ele não revelou que era sua vontade que eu deixasse Battle Creek. O Senhor não planejou isso, não permitiu que agissem segundo vossa própria imaginação. O Senhor desejava que W.C. White, o filho de Ellen White, sua mãe e seus obreiros permanecessem na América. Nós éramos necessários no centro da obra, e tivesse vossa percepção espiritual discernido a verdadeira situação, nunca teríeis consentido com as medidas tomadas. Mas o Senhor leu os corações de todos. Havia tanta disposição para que partíssemos que o Senhor permitiu que esse evento tivesse lugar. Aqueles que estavam cansados com os testemunhos dados foram deixados sem as pessoas que os transmitiam. Nossa separação de Battle Creek foi para deixar os homens cumprirem sua própria vontade e maneira que julgavam superior à maneira do Senhor. O resultado está perante vós. Tivessem permanecido do lado certo, tal decisão não teria sido tomada neste tempo. O Senhor teria trabalhado pela Austrália por outros meios e uma forte influência teria sido mantida em Battle Creek, o grande coração da obra. Lá teríamos permanecido ombro a ombro, criando uma atmosfera saudável a ser sentida em todas as nossas associações. Não foi o Senhor quem planejou essa questão. Não pude obter um raio de luz quanto a deixar a América, mas quando o Senhor apresentou-me essa questão tal como realmente era, não abri os lábios para ninguém, porque eu sabia que ninguém discerniria a questão em todas as suas implicações. Quando partimos, alívio foi sentido por muitos, mas não tanto por ti mesmo. E o Senhor não se agradou disso, pois Ele havia nos colocado junto às rodas do maquinismo de Battle Creek. Esta é a razão de te estar escrevendo. Presidente, Pastor Olsen, não teve a percepção, a coragem, a força para levar as responsabilidades, nem houve qualquer outro homem preparado para cumprir a obra que o Senhor se tinha proposto que deveríamos fazer. Eu te escrevo, Pastor Olsen,
dizendo-te que era o desejo de Deus que permanecêssemos lado a lado, para que eu te aconselhasse, te instruísse e para que agíssemos em conformidade. Que o pessoal de Battle Creek sentisse que poderia deixar-nos partir na época em que o fizemos foi o resultado do planejamento humano e não do Senhor. O Senhor determinou que devêssemos estar próximos das casas publicadoras, que devêssemos ter fácil acesso a essas instituições para que pudéssemos juntos nos aconselhar. Quão terrível é tratar o Senhor com dissimulação e negligência, zombar de seu conselho com orgulho devido à sabedoria do homem parecer tão superior. Isso foi escrito na carta de 1º de dezembro de 1896 ao presidente O.A. Olsen. Então, aqui nessa leitura que a minha esposa Suelen fez, nós encontramos informações sobre esta ida de Ellen White para a Austrália, que pode causar curiosidade para muitos e, de modo geral, é comentado como algo que Deus providenciou para Ellen White. E é um pouco mais trágica a história quando nós encontramos esses detalhes. Nada impediria de eventualmente ela até fazer uma viagem para a Austrália durante algum tempo, assim como ela o tinha feito em 1885 a 1887. Ela fez um tour pela Europa visitando várias igrejas emergentes. Mas, de fato, aqui nós encontramos um fato de um abandono. Eles não queriam que houvesse aquelas mensagens de reprovação diante deles tão próximo. Aqui Ellen White fala de ela estar próximo de Battle Creek e fazer uma atmosfera saudável, permanecer ombro a ombro com aqueles irmãos da liderança. Mas eles não queriam isso, não queriam a presença dela, do filho dela. Tiago White já tinha falecido, seu esposo, e também a presença de seus obreiros. Aqui fala isso, é uma referência clara a Wagner Jones. Jones ainda permaneceu nos Estados Unidos, mas Wagner foi enviado para a Inglaterra e Ellen White foi com seu filho para a Austrália lá em 1891 e permaneceu até 1900. E diante disso tudo que nós lemos aqui, era uma situação terrível, mas por que então, afinal, ela foi? Por que Deus permitiu que isso ocorresse se não era da vontade de Deus? Aqui podemos resumir o assunto em dizer que realmente Deus queria que se revelasse o caráter daquelas pessoas. Eles tivessem mais oportunidade de agir como queriam, não teria a reprovação contínua de Ellen White próximo deles, mas eles não ficaram completamente livres dessa reprovação. É isso que eles não contavam, né? Nós vemos que passava-se semanas para chegar uma carta da Austrália até os Estados Unidos. Através de navios, chegaria. E, no entanto, Deus revelava os acontecimentos antes que eles acontecessem, de modo que uma carta de Ellen White atravessasse o mundo para chegar na hora certa nos Estados Unidos com a reprovação. Muitas vezes, no dia seguinte que aconteceu o fato, chegava a carta. Então, é impressionante nós vermos isso, que Deus não deixa ser zombado. Eles, na sabedoria humana deles, planejaram algo. E aqui, não sei se teria mais alguma observação, mas o presidente Olsen, ele agiu, podemos dizer aqui, semelhante a Arão. Ele permitiu, talvez ele não fosse aquele que tanto incentivasse que acontecesse isso, mas permitiu que essas influências se desenvolvessem dentro da igreja e realmente ele deu esse aval para que
Ellen White fosse enviada para a Austrália? Então aqui diz que ela deveria estar em Battle Creek, né, que era o coração da obra, era um lugar muito importante dela estar, mas ela foi enviada para a Austrália e com certeza pela desculpa de fazer um trabalho lá. Mas aqui ela diz claramente que o Senhor poderia ter várias outras formas para fazer esse trabalho lá, não precisaria ela ser enviada, mas foi permitido justamente para que se provasse o coração e o caráter daqueles que não queriam ter a reprovação. Diga-se de passagem, né, que até fala que foi sentido um alívio por muitos quando foram embora e tudo mais, mas lá a obra que Ellen White fez na Austrália foi maravilhosa. Então Deus realmente reverte as coisas em bênçãos, isso não temos dúvida, porque muita coisa que lá nos Estados Unidos, devido à influência da Associação Geral, eles não conseguiram executar, colocar em prática, principalmente na área educacional, lá a escola de Avondale, né, fundada naquela época, justamente foi de acordo com as diretrizes de Ellen White, ela acompanhando eles e dando todo o suporte de toda aquela educação integral realmente que desenvolvesse corpo, alma e espírito. Exatamente. Vamos à 7ª pergunta. Que postura a mensageira do Senhor adota para com o ministério? Aqui nós temos a carta W-186 de 1902. É uma carta que ela dirigiu ao seu filho. Está também elencada no Manuscript Releases, volume 17, páginas 64 e 65. É uma carta impressionante que nós vamos ver agora. Vamos nos atentar aos detalhes, então. O curso deles leva-me ao desespero. Eu tenciono agora dedicar-me ao meu trabalho especial e de não mais participar nas suas reuniões, nem frequentar as suas reuniões campestres, sejam perto ou longe. Estou cansada, quero guardar o meu intelecto dado pelo Senhor. A minha voz foi ouvida em várias conferências e reuniões campestres. Agora devo fazer de outra maneira. Não me posso entregar à atmosfera de discussões e depois dar testemunhos que me custam muito mais do que podem imaginar aqueles para os quais são. Se eu participar nas diversas reuniões, estou obrigado a discutir com homens responsáveis, dos quais sei que não desempenham uma influência segundo a vontade de Deus. E se eu der um testemunho a respeito do seu procedimento, será isto aproveitado para a sua vantagem. Estes homens não veem claramente. Se eu dissesse o que sei, eles não fariam, na sua experiência presente, uso sábios destes ensinos. Com isso, estarei sobrecarregado de muitos fardos. Por isso quero deixá-los, que ouçam a Bíblia. Lá estão descritos claramente os princípios segundo os quais deveriam trabalhar. Tenho pena deles, porém não lhes posso sempre indicar o caminho da justiça. A luz que tem para os nossos pregadores é: procurai Deus. Terminai com o sussurro e as más suspeitas, influenciado por Satanás, e vede se não é o amor de Deus que possa encher o coração e a alma, e dedicar-me-ei aos meus trabalhos de escritura. Isto é a luz que me foi dada, não sairei dela. Então aqui nós vemos a postura de uma pessoa que já estava cansada de arguir com essas pessoas de responsabilidade. Então o que ela fez? Ela disse que não iria mais a essas reuniões, seja elas longe ou perto. Ela não iria, porque ia ter que entrar em discussões, ia ter que falar contra essas pessoas que estavam em cargos de responsabilidade, e ela preferia não fazer isso. Diz que tudo já tinha sido falado, que eles já sabiam, que estava na Bíblia. Se quisessem aprender como era a maneira certa de agir, eles tinham o espírito de profecia e a Bíblia para assim fazê-lo, e ela ia guardar o seu intelecto com Deus, não ia mais participar dessas reuniões. E isso daqui ela escreveu depois de voltar da Austrália, então.
Justamente, então nós encontramos aqui algo muito interessante realmente. Alguns até distorcem um pouco este texto. Por exemplo, essa parte final, né, da leitura que fizemos: isto é a luz que me foi dada, não sairei dela. Aqui ela não está falando de igreja, ela não está entrando nesse mérito. Ela está falando da obra dela de escrever os materiais. Nos últimos anos ela se dedicou mais a esta obra, até organizar o compêndio de materiais que ela já tinha escrito e tudo mais. Então, nesses anos finais foi algo muito produtivo neste aspecto. E justamente nós vemos que Deus, então, com certeza orientou Ellen White nesse aspecto. Nós vemos aqui a questão justamente dela numa carta com o filho, explicando diretamente essa questão. E isso coaduna com tudo que temos estudado ao decorrer dessas semanas. Realmente ela nessa postura de segundo convite do Evangelho, de acordo lá com a parábola da grande vinha, toda essa aplicação profética que temos feito. O ministério estava numa condição que não havia conserto, mas ela se preocupava com o povo, com o que viria depois, como permanecer a verdade para com as pessoas. Então, é isso que nós encontramos realmente aqui nesse texto maravilhoso, que tenhamos então o entendimento da postura real de Ellen White segundo suas próprias palavras. A 8ª pergunta diz assim: em visão, o que foi revelado à mensageira do Senhor? Um dia, por volta de meio-dia, eu estava escrevendo acerca da obra que poderia ter sido realizada durante a última reunião da Associação Geral, caso os homens que estão nos cargos de confiança tivessem seguido a vontade e os caminhos de Deus. Os que receberam grande luz não andaram de acordo com essa luz. O encontro foi encerrado e a situação não foi resolvida. As pessoas não se humilharam diante de Deus como deveriam ter feito, e o Espírito Santo não foi concedido. E ouvi as seguintes palavras: isso é o que deveria ter acontecido. Deus está esperando para realizar tudo isso pelo seu povo. Todo o céu está esperando para conceder a graça. Eu fiquei imaginando onde poderíamos ter chegado se isso tivesse ocorrido durante as últimas reuniões da Associação Geral. Então, a agonia do desapontamento me envolveu quando me percebi de que aquilo que eu testemunhara não tinha de fato acontecido. Impressionante essa visão do que poderia ter acontecido. Deus estava à disposição de que, uma vez que houvesse o quebrantamento do coração, humilhação, arrependimento por parte daqueles culpados de afastar a luz celestial, haveria então, em pouco tempo, o derramamento do Espírito Santo. Mas de fato isso não aconteceu. Ela viu em visão apenas acontecendo isso, que poderia ter ocorrido de maravilhoso, mas isso ela ficou desapontada quando viu que era apenas uma visão, não tinha ocorrido. Eu queria ligar este fato, que aqui ela fala da última reunião da Associação Geral, aqui ela escreve em 1903, no começo do ano, a última tinha sido em 1901, uma reunião que, diga-se de passagem, muitos historiadores distorcem o sentido dela e dizem que lá houve um grande reavamento, uma grande reforma. Aqui a mensageira do Senhor está dizendo diferente. De fato, houve um processo de reorganização da igreja? Sim. Houve avanços administrativos? Sem dúvida. Foi nessa reunião de 1901 que a liderança, a direção da igreja foi tirada de Battle Creek, finalmente. Mas isso ficou só no campo material, realmente. Mas espiritualmente não houve renovação. E isso nos próprios escritos dela, da época de 1901, no encerramento daquela conferência geral, ela confirma de que não tinha acontecido uma renovação, um reavamento
espiritual dentro da igreja, muito menos uma reforma correspondente. Isso eu digo em termos espirituais, não basta mudanças administrativas. Mas também aqui no texto ela comentou que isso poderia ter ocorrido durante as últimas reuniões da Associação Geral. Foi reunião após reunião. Já vimos lá atrás na lição 11, a reunião de 1886, que ela fala que Cristo foi traspassado na pessoa dos seus santos. E aí, 1888, piora a situação. É feita a rejeição final da mensagem da justificação pela fé. E assim, ano após ano. 1893, querem subir para a terra prometida, tal como Israel certa vez quis fazer, mas sem base, só no emocionalismo, sem reconhecer a sua culpa, sem se arrepender das más práticas. E assim se passou ano após ano, conferência geral após conferência geral, e as coisas permaneciam da mesma forma, não houve mudança, infelizmente. Vamos à 9ª pergunta. Que outra decepção ela teve para com os que estavam na direção da obra? Mateus 23, 28 diz: Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A importância do interior. Muitas vezes a pessoa parece por fora justo, mas por dentro não é bem assim. Sim. E agora o texto que nós temos para a leitura, alguns meses depois, em 4 de agosto de 1903, está no Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 231, que nos mostra também um detalhe bem interessante. Depois que recebi notícias relacionadas com a excelente reunião de confissão e unidade que foi realizada em Battle Creek, achava-me fazendo anotações no diário e estava justamente no ponto em que ia escrever a respeito da gratidão que sentia porque tal mudança havia ocorrido. Então a minha mão foi afastada e me vieram as palavras: não escreva, não ocorreu modificação para melhor. Então aqui novamente ela tem outra decepção. Quando ela ia escrevendo que houve uma mudança depois daquela reunião, depois daqueles acontecimentos, o anjo segurou em sua mão e disse para que ela não escrevesse, pois não havia acontecido mudança, pelo menos não para melhor. Sim, aqui é interessante porque ela recebeu um relatório sobre a reunião, não que ela tenha participado. E o relatório era super positivo, falando que tinha ocorrido aqui, diz, uma reunião de confissão e unidade. Ela ficou muito emocionada, feliz com tal notícia. E ela ia registrando no seu diário e o anjo então a interrompeu, mostrando que não tinha ocorrido nada disso. Era apenas algo que superficial, mas os espíritos estavam nutridos de uma mesma disposição contrária à verdade de Deus e os seus mensageiros. Aqui nós temos a última pergunta, a de número 10, que nos diz assim: que tipo de reforma Satanás buscaria introduzir? Como seriam os livros? Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. As falsas reformas aqui referidas devem ser ainda mais plenamente vistas. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada.
Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinar-se-iam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia, temos nossa experiência com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade? Hesitei quanto ao envio daquele que o Espírito do Senhor me impeliu a escrever, e retardei a remessa. Eu não queria ser compelida a apresentar a influência desencaminhadora destes sofismas, mas, na providência de Deus, os erros que se têm insinuado têm de ser combatidos. Este assunto é algo que muitas vezes passa despercebido em nossas análises, que quando falamos de reforma, não necessariamente é algo bom. Pode haver uma reforma, que aqui é dito que é uma reforma da verdade para o erro. Se uma denominação já tem a verdade, ela não é para reformar de maneira a acatar os enganos de Satanás. Aqui, este tema é colocado de maneira mais aprofundada no estudo que disponibilizamos também algum tempo atrás, cujo título é Firme Fundamento, onde exploramos diversos textos falando sobre este assunto, inclusive aquele do Primeiros Escritos, 258, que fala da firme plataforma da verdade, e aqueles que descem da plataforma da verdade e começam a arrumar defeitos, acho que ela é defeituosa, que deveria haver melhorias nela, mudanças, e muitos veem aquela visão como fosse o fato de uma pessoa sair da igreja e começar a falar dos defeitos da igreja. No entanto, lá a visão é muito clara, fala da plataforma da verdade. Também no mesmo texto fala que ai daquele que mexer um bloco com alfinete nas 3 mensagens angélicas. Elas não podem ser alteradas no seu mínimo. Devemos ter a compreensão da importância, o tempo e o lugar delas. E Satanás sempre estará pronto para projetar sombras. E neste aspecto também veremos na lição de semana que vem, nas perguntas 7 e 8, terão mais textos falando sobre esta questão, aqueles que deixam a bandeira da verdade arrastar ao pó, aqueles que manufaturam outro fundamento para eles. Teremos vários textos sobre esse tema. Mas se detendo então a este, que é do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, 205, publicado no ano de 1904, nós encontramos aqui uma advertência aos adventistas do 7º dia, que haveria aqueles que iriam querer se empenhar num processo de reorganização, mas não num bom sentido da palavra também. Então, reforma, reorganização pode tanto ser algo positivo como negativo. E aqui é dito, então, que realmente o objetivo destes seria alterar a religião. Os princípios fundamentais que tinham dado origem ao Adventismo já há mais de 50 anos atrás
haveriam de ser o quê? Desconsiderados, como fossem erros, estabelecer-se uma nova organização. Isso é interessante, esse texto, nós vamos ver semana que vem, no texto da pergunta 8, que nos fala daquele texto que diz que não podemos, então, agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Está lá no Mensagem Escolhida, volume 2, página 390. Muitos leem esse texto e falam, então não pode sair da denominação. A verdadeira compreensão deste texto aqui, falando não podemos agora entrar em uma nova organização, ela mesma dá a resposta, pois isto significaria apostasia da verdade. E aqui fala deste processo dentro da denominação, não é fundando uma outra denominação, mas dentro desta faria uma reorganização. Isso seria o quê? Apostasia da verdade. Aqui, então, respondendo à parte final, o que é dito sobre os livros, então, aqui na leitura? Diz que introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual, escrever-se-iam livros de ordem diferente. E aqui o sábado também seria menosprezado por esses homens que se considerariam muito sábios. Não quer dizer aqui que haveria uma negação completa do sábado, mas não a santificação devida para esse dia. E muito interessante que vemos aqui no final que quando ela recebe essa visão, ela se retarda, ela hesitou a publicar esse escrito com tudo isso que iria acontecer. Muitas vezes não queria acreditar em tudo isso que ia acontecer. Mas nós vemos, fatos que realmente aconteceram, todas essas coisas que vêm sendo listadas aqui. Agradecemos pela companhia que tivemos hoje neste estudo da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia. Continue conosco nas próximas semanas. Teremos muitos temas pela frente maravilhosos para estarmos alicerçados realmente na verdade presente que cabe à nossa geração anunciar ao mundo. Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com você. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.